Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live pontual, hoje com a doutora Ana Bernal, a gente falando sobre violência doméstica. Deixa eu chamar ela aqui. Estou aguardando ela chegar. Vamos aguardar. Bom, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre a doutora Ana Bernal. Ela é advogada, criminalista, especializada, que ela chegou, deixa eu chamar ela. Especialista em direito penal e processo penal. Olá, doutora. Olá, boa tarde, tudo bem, Guto? Tudo bem? Tudo Vamos. ótimo. Ah, que bom. Como Tava está o falando. som? A imagem, tá tudo Está certo? ótimo. Tudo certo. Tudo maravilhoso. Que bom. Doutora, estava falando aqui que você é criminalista especializada, né, em direito penal, processual, pós-graduada pela PUC, tem um currículo extenso, gigantesco. Eu acho que metade da live seria seu currículo. Que exagero. E hoje a gente veio falar aqui, né, algo que a doutora é especializada, né, violência doméstica e responsabilidade hoje perante os síndicos estão enfrentando, né, e a gente vai falar um pouco da PL, né, que está vindo aí, um projeto de lei, né, o 2510 de 2020, né, mas eu acho que a gente pode dar uma introduzida sobre a questão da violência doméstica hoje, né, já como tá, né, essa situação, né? Hoje as mulheres, né, a gente vê as mulheres sendo bastante agredidas, ainda mais nessa pandemia, né? Não só as mulheres, mas a gente tem outros tipos de violência, né, doméstica, né? E eu queria que a doutora comentasse, relatasse essa questão aí que está vindo muito forte, ainda mais agora na pandemia. Olá, Guto. Em primeiro, eu agradeço pelo convite. Quero dizer que é uma honra, além de uma alegria enorme, estar aqui conversando com os seus ouvintes e os seus seguidores. O tema violência doméstica é um tema que eu defendo, eu combato muito a violência doméstica e familiar. E ele é um tema muito caro para todos nós, porque ele impacta não só a mulher, mas a sociedade, porque ele é um problema que afeta toda a sociedade. Então, quando há um lar onde existe violência doméstica, em regra, se esse casal ou esses companheiros têm filhos ou até filhos de outras relações, essas crianças, esses menores, eles são muito impactados também com essa situação de violência e tendem até a reproduzir esses atos violentos num futuro relacionamento que eles venham a ter. Então, por isso que a gente defende muito a violência doméstica, não pura e simplesmente em defesa da mulher, que é óbvio que ela merece toda a defesa, mas é muito mais amplo do que isso. Nós defendemos a sociedade como um todo, porque isso é um problema que afeta toda uma sociedade e não exclusivamente a mulher, infelizmente. E você estava falando em relação como que está essa violência nesse momento que a gente está atravessando agora, que é o momento de pandemia. Tá todo mundo em casa, né? Aí as relações ficam mais pertas, né? Mas todo mundo mais juntinho, né? E é onde que acontece os problemas, né? Pois é, Guto, a violência doméstica muitas vezes, ou a maioria das vezes, ocorre mesmo dentro de quatro paredes, no silêncio do lar, digamos assim, né? E essa também é a importância dos vizinhos, eles serem grandes aliados contra essa agressão, tanto física, verbal, psicológica, como depois, muitas vezes, vindo ao feminicídio. Nesse momento É. de tensão, como a pandemia, então, em regra, qual que eram os hábitos? Você se cruza de manhã,
sai para o trabalho e volta à noite, quando, enfim, um já vem cansado, o outro com problemas na cabeça, menos se conversam. Se você coloca esse casal, que em regra já tem conflitos, porque um casal que tinha uma relação sadia não é a maior convivência que vai trazer atritos para esse casal. Agora, quando há já alguma coisa desestruturada, ou um relacionamento abusivo, por exemplo, ele aí começa a aparecer por conta desses atritos com maior convívio. Então, começa a haver maiores conflitos, xingamentos, agressão verbal, psicológica, partindo para a física. Tanto assim que nós tivemos um aumento de março do ano passado para março deste ano, então bem no início, já com a pandemia e início, tivemos um aumento de 40% nas questões de violência doméstica. E um dado que chama a atenção, Guto, muito recente, é que o feminicídio, ele também aumentou agora, com a questão da pandemia. Nós tivemos um número crescente de ocorrências e, portanto, a relevância de nós tomarmos ações e não nos omitirmos diante ou lateral, não importa, se você escuta algo que possa te levar a crer que aquilo seja uma ação de violência doméstica, ainda que não física, porque muitas vezes as pessoas entendem que a violência doméstica é só quando se dá a violência física, e não é assim. Psicológica também, né? Exato, e a verbal, que ela é tão danosa. Então, em regra, o que acaba acontecendo, o que nós dizemos, é que o feminicídio ele é uma morte anunciada. Por que ele é uma morte anunciada? Porque ele começa geralmente com xingamentos, ou seja, verbal, a agressão verbal, a agressão psicológica, que é aquele controle, aquele ciúme excessivo, o afastar a vítima das pessoas da família, dos amigos, para poder ter todo o total controle dessa vítima. E, a partir daí, vai evoluindo até para agressão patrimonial, quando o homem retira da mulher os seus pertences pessoais, o dinheiro, toma o controle de toda a situação financeira do casal para ele sozinho, deixando aquela mulher totalmente refém dele para qualquer ação que ela possa ter que tomar. Para ter ideia, tem vítimas que nos relatam que sequer ficam com dinheiro para poder pegar um ônibus. Meu Deus. Veja a situação como é complicada para essa vítima nesse momento de pandemia, né, que fica confinada com o agressor, ela depender de dinheiro para poder pegar um ônibus, por exemplo, para ir para uma delegacia. Então, são situações que a gente recebe no grupo que nós temos de defesa das mulheres e conscientização do relacionamento abusivo e violência doméstica, que beiram as situações de não ter dinheiro sequer para se dirigir a uma delegacia. Isso é muito complicado e é muito, muito grave, Guto. Eu estava vendo até aqui um estudo, até que a doutora falou, aumento de mais de 40% durante a pandemia, né? E aqui eu tenho um outro estudo que fala um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Então, quer dizer, a 4 minutos tem uma agressão. Isso daí a fonte é da Folha, né? E a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil vítima de violência. Também é uma fonte do Globo.com, que acabei de pegando aqui. Então, quer dizer, é absurdo, né? A situação, né? Esses dados, Guto, eles até estão mais atualizados do que o mapa da violência, que é onde a gente se socorre bastante. Você viu que era a cada 5 minutos. Você acabou de me relatar, a cada 4 minutos. Cada 4 minutos. Enquanto nós estamos aqui conversando na live, que estamos no nosso início, uma mulher pelo menos já foi agredida. Então, isso é uma situação que leva o Brasil ao 5º lugar no ranking da violência doméstica contra a mulher. Então, veja que é triste. Praticamente está ali só perde para países extremamente pobres, como El Salvador, por exemplo. De resto, ele está ali no 5º lugar, justamente porque é o país onde ocorre mais mortes de mulheres, é o 5º, onde mais mulheres morrem em questões de gênero, exclusivamente por serem mulheres. O que é uma situação muito triste, né? Porque nós sabemos que toda essa situação de violência doméstica, ela tem raízes lá atrás, muito profundas. Né? Essas origens vêm da onde?
Pois é, Guto. Desde a época que o homem é homem e a mulher é mulher, na prática, a mulher era subjugada aos trabalhos menos qualificados, porque se entendia que a mulher era mais fraca. Com o evoluir da história, tivemos um marco muito profundo, que foi na época da Revolução Industrial, quando houve muitos homens que morreram, por exemplo, havia falta de mão de obra e a mulher precisou começar a trabalhar. E dessa forma ela conseguiu ir para o mercado de trabalho. Muito embora ainda com profissões muito, digamos assim, singelos. Era tecedeiras, lavadeiras, mas foi um marco importante para a mulher conseguir trabalhar fora do âmbito familiar, porque até então, quais eram as suas funções? Exclusivamente cuidadora do lar e cuidadora dos seus filhos. A partir de então, começaram as lutas, vieram os sufragistas, a conquista do voto da mulher, o voto feminino, assim como no Brasil, mais tarde veio também o voto feminino. E só em 1988, com a nossa Constituição Federal, é que nós, de fato, tivemos os direitos da mulher equiparados aos do homem, quando o artigo 5º disse: homens e mulheres são iguais perante a lei. Repare, Guto, 1988. É recente. É, recente. Entendeu? Não estamos falando de algo de muito tempo. Então, só nessa época é que, efetivamente, a lei maior, que é a Constituição Federal, trouxe essa equiparação efetiva entre homens e mulheres. Mas, ainda assim, você me pergunta, de lá em diante, houve realmente essa reparação e se deu às mulheres os direitos iguais ao homem? Não. Sabe por quê? Em 2002, o Código Civil precisou dizer, e você lembra disso, que a mulher, a partir de então, podia praticar atos cíveis que até então ela precisava da anuência do marido. Então, como é que lá em 88 a Constituição Federal deu o direito de equiparação ao homem e à mulher e em 2002 precisou ratificá-lo? Porque na prática, muito embora a lei tivesse assegurado esses direitos, na prática não era o que acontecia. E não acontecia, o Código 2002 precisou vir e ratificar esses direitos. E de lá em diante é que, de fato, a mulher começou, então, a poder praticar todos os atos equiparados ao homem. Repare que você deve se lembrar, Guto, que inclusive a mulher não tinha CPF individual. Não sei se você ainda se lembra disso. O CPF da mulher casada era em conjunto com Era o do marido. atrelado ao homem, né? É. Doutor, mas aí depois veio o Código Civil e aí veio a questão de uma lei bem conhecida, né? A 11.340, em Lei Maria da 2006, Penha. né? Que é a Lei Maria da Penha, né? E aí teve um salto. Qual que foi o sentimento vindo essa lei, né, a ser sancionada? Olha, Guto, inclusive ela fez aniversário agora, dia 7 de agosto, né? Então fez 14 anos. Hoje ela é considerada uma das melhores leis pela ONU, não sei o que digo, que é uma instituição de nome forte, né, e respeitado, que é uma das melhores leis contra a violência doméstica e familiar. Então ela veio para punir severamente os agressores e erradicar a violência contra a mulher e contra a família. A partir dessa data é que nós, inclusive, conseguimos apurar números de violência doméstica e de feminicídio. Porque até então, uma mulher que morria era considerada homicídio. Não tínhamos a classificação para feminicídio. Então, sequer poderíamos apurar os números de mulheres que eram agredidas, que eram mortas em razão do gênero. Foi a partir de então que nós conseguimos apurar isso. Então, só aí nós já temos uma evolução tremenda, porque para nós combatermos algo, seja o que for, Guto, e você sabe disso, nós precisamos conhecê-lo. Claro. Então, como é que nós poderíamos até então lutar contra esse preconceito, que é a misoginia, que é o preconceito contra a mulher, um dos mais antigos, mais enraizados na sociedade, se sequer tínhamos dados, conhecíamos esses números para podermos combatê-los? Não conseguiríamos. Mas essa questão, ela é a nível da sociedade. Perceba que muitas vezes, talvez agora já menos comum, mas ainda ocorre, tem um jargão até que se mete
E voltei. Entre marido Opa. e mulher, ninguém mete a colher. Isso era tão enraizado, Guto, que ao vermos uma mulher, e eu falo vermos não para todos, mas para a sociedade, sendo agredida verbalmente por um homem, ninguém fazia nada. Então, era de tal forma, tão chocante, tão enraizada essa cultura de que não importa se o homem bate, se o homem espanca, se o homem mata, é marido. Como se essa mulher fosse uma propriedade desse homem. Um objeto, né? Um objeto. Então, veja que a própria sociedade, ela coberta, ela aceita isso. E isso é muito complicado, porque se a sociedade toda é machista, como que você vai desconstruir tudo isso? Eu tenho esperanças que a gente desconstrua, Guto, porque tudo que é construído, e o preconceito é construído, ele não nasce com a gente, ele pode ser desconstruído. Mas depende de todos nós, das nossas atitudes, das nossas ações e das políticas públicas, que são essas leis, como veio a Lei Maria da Penha, depois veio a lei que alterou o artigo 121 do Código Penal, para majorar a pena e classificar como feminicídio a morte da mulher. Trazendo os dados, né? Sim, exato. E tantas outras leis que vieram para beneficiar e proteger essa mulher de uma forma diferenciada, porque ainda precisa. Não é que ela quer uma proteção simplesmente porque ela quer, porque ela ainda precisa, porque ela ainda é vítima dessa violência doméstica. Então, tivemos recentemente uma alteração também muito gratificante para nós que atuamos nesses casos de violência, onde há um trâmite mais célere desde o começo do inquérito policial até o seu término, que antes era só dado quando o processo já estava na esfera judicial. Então, isso é muito importante até para a colheita de provas, para as perícias que são feitas, foi um avanço. Outra campanha que foi muito recente também do CNJ, que você também deve conhecer, que é aquela do X na mão, onde a mulher estava confinada dentro de casa com o agressor, como eu disse lá atrás, sem poder se locomover. E uma forma que se viu dessa mulher poder sair dessa situação era ir na farmácia, porque eram os estabelecimentos que estavam abertos no início do isolamento total. E ela, ao mostrar o X vermelho, então o atendente do balconista chamava a polícia 190 ou 180, que são os telefones que devem ser usados para fazer denúncias. Então, Era isso que eu ia perguntar. O que pode ser feito, né, no momento de uma agressão, né? O que a mulher pode fazer, né? Ou quem tiver sido agredido, né, na questão de violência doméstica pode fazer nesse momento, né? Olha, Guto, o que não pode ser feito é nos omitirmos. Isso é o que nós não devemos fazer. Então, se nós de fora, que não estamos envolvidos numa violência, mas nós percebemos que existe uma violência, seja ela psicológica, violência patrimonial, violência verbal ou física, nós devemos sim chamar a polícia, ligando 180, ligando 190. Logicamente que eu não estou falando para as pessoas se exporem a perigo, até porque dependendo da situação, se você se envolver, ao invés de você ajudar, você pode até piorar. Por isso que se deve ligar no 180, que o Copom é acionado da Polícia Militar e eles sabem como lidar com essas situações. E, inclusive, quem está envolvido na situação de violência doméstica pode ligar também para o 180, para o 190, pode fazer a ocorrência via eletrônica. Hoje é permitido fazer boletim de ocorrência, pedir medidas protetivas na delegacia eletrônica. Isso foi um avanço também que veio com a pandemia, mas acreditamos que ele vai ficar, porque foi muito importante. Tem vítimas que conseguem registrar eletronicamente o BO e não conseguiam ir até na delegacia, por motivos N, né? Um dos motivos é esse, né? Porque às vezes a pessoa já está tão alienada, né? E não tem justamente o que você falou. Às vezes não tem nem o dinheiro para pegar o ônibus, né? Para justamente poder ir na delegacia, que é um absurdo, né? Que é um... Agora, com o meio eletrônico facilitou, né? Essa questão. Eu acho que as mulheres podem e devem realmente fazer essa comunicação, né? Mas depois que é feita essa comunicação, doutora, como que é feito esse trâmite? Eu acho que o pessoal tem dúvida, porque
você pega, liga no 180, no 90, faz essa denúncia. E daí por diante, qual que é o caminho dessa questão? Vai a polícia lá? Vai prender o agressor? Não vai? Como é que funciona? Depende do tipo de denúncia que você faz. Por exemplo, se você fizer uma denúncia que não que a polícia perceba que não há motivo de flagrante naquele momento. Então você liga, você ouve, olha, eu estou ouvindo com frequência há alguns dias gritos, isso me parece violência psicológica, violência verbal. Se você faz uma ocorrência, mas aí vão te perguntar se naquele momento está acontecendo, e você falar, não, neste momento exato não está acontecendo. Isso vai para um setor, e isso é monitorado pelo Ministério Público, é algo muito sério, e eles vão futuramente averiguar essa situação. Claro que, após esse registro, a vítima precisa ratificar aquilo que aconteceu. Se não ficou dito pelo não dito. Você disse, olha, um vizinho, vamos tomar como exemplo um vizinho de um condomínio. No apartamento X, eu escuto persistentemente uma pessoa e ela está sendo agredida verbalmente. Você dá todos os dados, dá o endereço da residência. Isso depois, ao contatar essa vítima, a vítima tem que ratificar de alguma forma isso. Se a polícia chega e a vítima, às vezes, ela até diz que não, por medo do Medo, né? agressor. Porque o agressor, ele faz sim uma violência psicológica muito grande. Ele ameaça matar, ele ameaça fazer algo sério com os filhos, que é o que a mulher geralmente mais teme. Então, às vezes, ela recua e recusa até ajuda. E a gente tem que saber como lidar com isso para que essa vítima sinta segurança em denunciar aquele agressor. Agora, se você ligar ou a vítima ligar dizendo que está na iminente situação de flagrância, ou seja, ocorrendo ali naquele momento a violência doméstica, uma viatura é dirigida para esse local, onde é averiguado de fato se a vítima está ou não em situação de violência, e se ela estiver em situação de violência, hoje, inclusive, o próprio, nas cidades pequenas, onde não existe uma delegacia, onde não existe um fórum, quero dizer, com um magistrado, o próprio delegado de polícia ele pode pedir na hora uma medida protetiva, ou para proteger essa vítima desse agressor, como afastar esse agressor, por exemplo, dessa vítima e de seus filhos, impedindo que ele se aproxime deles. Então, isso antes era só o juiz que podia fazê-lo, hoje também pode ser feito pelo policial, em lugares pequenos, como eu falei, e aí o policial leva essa medida que ele concedeu ao conhecimento do juiz em 24 horas, que pode ratificá-la ou não, a depender da emergência que for ali averiguada. Mas o que é importante nessa denúncia? Se essa vítima, efetivamente, quando essa polícia se desloca ao local e ele policial, perceber que existe uma situação de violência, automaticamente ele vai tirá-la daquela situação. Então, ele tem toda a autonomia para tirá-la da situação, inclusive, Guto, para adentrar num condomínio, porque quando há flagrante, não existe aquela argumentação de que só pode entrar com mandado de busca e apreensão. Negativo, gente, isso é um erro muito comum, e fica aí o alerta até para os síndicos, você que trabalha com isso, e para os condomínios, se houver uma situação de flagrância, não há que se falar em mandado algum. A situação de flagrante desrespeita tudo isso e a autoridade policial ela pode entrar sim para prender o agressor desde que esteja em uma situação de flagrante. Muito bom. E aí, caso tenha relatado a situação, Cortou. o telefone me ligaram aqui. É, Normal. a sua voz fugiu. É. Então, feito tudo isso, tendo flagrante, né, pode ser determinado, então, a medida protetiva. É isso, né, doutora? É isso, Se faz a exatamente. medida protetiva. É, tem os crimes que a gente está falando, que é
tanto voltado para a mulher, né? Que é o feminicídio, e nós temos também a questão de crianças, né? Como é que fica a questão de violência com as crianças, com idosos? É a mesma Pois, coisa? Porque acaba sendo até mais complicado, né? na Até viu, verdade, nós temos um pessoal aqui até comentando eu vi que aqui o existe essa, comentário existe essa Síndico do questão. Brasil, né? É, Responder, que é o Síndico contra Crianças e Idosos, que tanto torna a situação mais complicada. Então, vamos lá. Vamos dar o exemplo agora da pandemia. Nesse momento pandêmico, o que nós observamos foi uma violência, um crescimento da violência exponencial. Para quem? Para os mais vulneráveis. Quem são os mais vulneráveis? A mulher, a criança e o idoso. Então, se você me perguntar, a violência aumentou só contra a mulher? Não. Temos crianças, meninas, inclusive, sendo vítimas de assédio sexual, de crimes meu sexuais, Deus. coisa muito séria. Assim como idosos também. Porque aquilo que nós falamos lá no começo, a convivência diária, aumentaram os conflitos e as pessoas ficam mais irritadas, ficam mais nervosas, ficam menos tolerantes, que deveria ser o contrário, porque todos vivemos uma situação que é atípica para todos, deveríamos É, ser mais tolerantes, mas é o que a gente tem observado, infelizmente, é o inverso. Mas a proteção é a mesma, tanto para a criança, quanto para o idoso, quanto para a mulher, com estatutos diferentes, né, Guto? Então, o idoso, temos o estatuto do idoso. idoso, né? A pessoa que vai praticar um crime contra um idoso responde não pela Lei Maria da Penha, mas pelo Estatuto do Idoso, que inclusive prevê penas, algumas delas em dobro, quando a pessoa já fez os 60 anos. E a criança pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A depender da idade e da situação, temos institutos para cada um deles. Agora, o que nós não podemos perder de vista é que são pessoas, de fato, mais vulneráveis. A mulher, pelos motivos todos que eu já acabei de dizer, a criança, pelo motivo que todos sabemos, a criança não tem meios de se defender, e o idoso da mesma forma, ele também não tem como se defender. Tem idosos depois dos 60, 60, e hoje nós temos idosos com 90 anos, É, graças a Deus, né? E verdade. tem pessoas muito bem de saúde, dispostas, mas tem pessoas que estão acamadas, que têm limitações físicas, limitações de doença. Então, são realmente pessoas muito vulneráveis que precisam, sim, da nossa proteção, do nosso cuidado, do nosso zelo. E, ao invés disso, o que é que eles acabam tendo dentro do próprio lar, que seria o lugar que eles estariam, teoricamente, mais seguros, acabam encontrando a violência contra ele. Torna algo muito triste, né, Guto? Tanto seja É, contra a mulher, tanto seja contra a criança, como sendo contra o idoso. é realmente uma situação assim triste, né? É uma situação que, é o que você falou. O Brasil está em quinto lugar no mundo, né? Em relação à violência doméstica. Então, assim, é triste. Doutora, falando um pouco, vamos falar um pouco da PL, é um projeto de lei, né? Que agora vai obrigar, né, os síndicos, caso seja sancionado, né, Aprovado. aprovado, né, e sancionado, vai obrigar os síndicos, os moradores, os inquilinos, né, a denunciarem a prática de violência. A gente, a gente que está no meio condominial, a gente vê que é uma situação muito complicada. Hoje, querendo ou não, é facultado você fazer essa denúncia ou não, né? Entrando em lei, você acaba sendo obrigado. E pelo projeto de lei, vai ter sanção se não houver essa denúncia, né? Que pelo projeto, esses valores que serão arrecadados, caso não haja denúncia, né, a multa, esses valores arrecadados vai para um fundo, para um projeto para justamente para violência doméstica. Só que nós aqui, a gente tem bastante gente que trabalha com condomínio, que está nos ouvindo,
sabe que não é fácil viver em condomínio, e ainda mais em condomínios grandes, né, que tem 400, 500, 600, 900, mil e poucas unidades. E a gente encontra gente de tudo quanto é tipo dentro de um condomínio, né? A gente acha que conhece o vizinho, mas às vezes a gente não conhece o vizinho, né? E é onde a gente tem notícias, tem vídeo, passa no jornal os problemas que ocorrem, né? Então, tempos atrás, uma síndica bateu na porta de um morador que ela estava ouvindo conversas, ela estava ouvindo barulhos, né, exacerbados, e ela acabou sendo morta por fazer uma reclamação, por ir lá tentar interferir, né? Então, assim, é uma situação complicada. Como é que a doutora enxerga esse projeto de lei por todos os lados, né? É claro que existe a parte positiva, que vai ajudar muito hoje quem é açoitado, né? Que está lá, tá tendo esse problema de violência doméstica, mas nós temos também a outra parte, né? Que é onde pode acontecer coisas que a gente não quer que aconteça, né? Com um vizinho, com um inquilino, com um síndico. Como é que a doutora vê essa situação? Bom, se o referido projeto virar realmente lei, numa primeira leitura, merece aplausos e agradecimentos. Porque, afinal, mesmo não tendo a obrigação de nós denunciarmos, como falamos lá atrás, não existe obrigação, mas todos temos o dever. Dever. É especial quando vemos que está sendo cometido um crime. Então, o que as pessoas acabam hoje, se criminaliza tudo, e acaba não se vendo muito bem qual é o teu objetivo maior. Você é um cidadão, você está inserido numa sociedade e você tem a obrigação de zelar e cuidar daquela sociedade, porque ela é sua também. Então, todos temos esse dever, sim, embora não haja obrigação. E claro que, se todos queremos um mundo melhor, e nós aqui, lutamos, seja ela contra a mulher, contra o adolescente, a criança ou o idoso, mas aquela especialmente praticada no seio familiar, porque essa é muito chocante, né, Guto? O seio familiar, o núcleo familiar, devia ser um lugar onde você se sente, você, qualquer ser humano, se sinta seguro. Então, esse tipo de violência a gente tem a obrigação de combater veemente, tanto contra a mulher quanto contra a criança, assim como contra idosos. Agora, transformarmos o síndico em um vigilante permanente desse crime, porque ele vai ser um vigilante permanente do jeito que o projeto está querendo ser aprovado. Como fica a situação desse síndico, por exemplo, quando houver uma ocorrência contra um adolescente, contra uma criança, contra uma mulher? A gente sabe que, como a doutora falou, que em casal de homem e mulher, a gente tem que meter a colher, tem que tentar ajudar. Mas é justamente esse o problema, né? É ser o vigilante agora em relação a esse problema, né? A violência doméstica. E ele fica obrigado, né, agora. Pelo projeto de lei, se passar, ele ficou obrigado. Então, é algo realmente complicado. Desculpa até te cortar, mas só para a gente lembrar que justamente você falou uma frase muito legal que entre homem e mulher, se mete a colher, sim. É aquilo que eu falei para você, como cidadão, nós temos não temos obrigação legal, mas nós temos o dever moral. As pessoas precisam entender isso. Assim como o síndico também tem hoje, como cidadão, o vizinho tem como cidadão, esse dever moral todos nós temos para conosco. Agora, isso que nós estamos falando é uma obrigação legal. Sai do dever moral e nós obrigamos o síndico. Então, nós podemos transformá-lo em coautor de algum crime, por exemplo, por omissão. Então, se acontece um crime de violência doméstica, que essa mulher venha a óbito em
uma área comum ou numa unidade condominial e o síndico se omitiu, ou porque não estava, ou porque às vezes confundiu o barulho, porque até pode ser, às vezes você começa a ouvir barulhos. Aconteceu comigo outro dia, era dia de jogo, eu comecei a ouvir gritos, eu acreditei que fosse alguém brigando marido e mulher. Depois, com mais atenção, eu percebi que eram gritos de jogo. Pode acontecer, pode acontecer. Que era o Corinthians e o Palmeiras. Exato. Mas até eu identificar, eu confesso que fiquei ali apreensiva. Então, pode ser que se dê uma situação inversa? Pode ser que se dê uma situação inversa, em que ele entenda que aquilo lá não passa de uma discussão de jogo e cabe não se atentando e nós aí trazermos ele para uma responsabilidade criminal. Lógico que a lei, o que ela dispõe em relação aos condomínios, em relação ao síndico, que virá dispor caso seja homologado, o intuito maior dela não é, com certeza, trazer responsabilidade para o síndico criminal. O intuito dela é denunciar efetivamente, ajudar essas pessoas mais vulneráveis. Todos nós sabemos que esse é o intuito. Só que quando isso se coloca como lei, você também, advogado, bem sabe, poderemos sim ter problemas legais, tanto para o condomínio quanto para o síndico. Por que para o condomínio? Num primeiro momento, segundo não me falha a memória, esse projeto, se houver o descumprimento pela primeira vez, ele prevê uma advertência. Então, essa advertência, obviamente, seria para o síndico. Não sei de que forma seria a advertência, mas seria para o síndico. A segunda vez é uma multa. Então, essa multa, quem que vai pagar essa multa? É o condomínio. O condomínio. Inclusive aquela pessoa... Até porque o síndico é representante do condomínio, né? Condomínio. Então é o condomínio que vai ter que pagar essa multa. Perfeito. Então, a própria pessoa que estava lá nessa ocorrência também indiretamente vai pagar essa multa. Só cota à parte. Mas vai pagar. Vai pagar. Todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar. E aí, parece que depois dessa multa, o que está previsto lá, a multa parece que vai de 500 a 10 mil reais, vai depender das circunstâncias da infração, e então revertida, como você muito bem disse, e aí eu acho que é assertivo, sim, para os fundos de programas de proteção aos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. Porque se não fosse revertido para isso, não faria o menor sentido ser aplicada uma multa desse porte. Que eu considero um porte alto, afinal, 10 mil reais. Se considerarmos condomínios que têm uma cota condominial, alguns de 300, 400 por mês, é muito alto. É muito alto, é muita grana. É isso aí. Agora, a comunicação dessa ocorrência ali no meio do condomínio, como diz a lei, tem que ser imediata. Então, eu entendo que o síndico, se percebe que existe alguma ocorrência de violência imediatamente, ele teria que comunicar por telefone. Ou fala lá também que tem 24 horas, se a ciência de um fato não é um flagrante. Cairia lá naquele caso, como eu falei agora há pouco, de ouvir persistentemente alguns gritos, enfim. Agora, se ele não o fizer nesse prazo, o que vai acontecer? Ele vai ser punido? Pois é. De forma inequívoca, a obrigação do síndico em comunicar imediatamente à delegacia de polícia é complexo, porque o que é imediatamente, como eu disse, depois ela volta e fala em 24 horas. E se ele não o fizer, há omissão? Então, são coisas que a gente precisa estudar muito bem. Eu penso que essa lei, antes de ser aprovada, ainda merece algumas discussões, muito embora me parece que não consultaram sequer as comunidades aí dos síndicos. Aí você pode até esclarecer se isso foi consultado ou não. Do que eu li, não foram consultadas. Não foi. E tem as comissões, né, de direito condominiais pelo Brasil, né, que poderiam ser consultadas, mas eu creio que não foi. Pelo menos a de São Paulo aqui, da seccional, não tenho conhecimento que foi consultado. A do Distrito Federal se manifestou da mesma forma. Também não houve consulta, o que eu acho uma falha. Porque são essas pessoas que podem trazer sedimentos para melhorar, porque a lei o que ela quer é melhorar, a gente sabe disso. Agora, nós não podemos cobrir um santo, como eu digo, e descobrir o outro. Nós temos que fazer algo que seja estudado, que seja benéfico para ajudar essas vítimas, mas que não traga mais vítimas. Porque o que nós não precisamos é que o síndico vire mais uma vítima
dessa, digamos assim, se for injusta lei. Me perdoem se eu falo injusta, porque ela não é injusta, porque a mulher, a criança e o idoso merecem toda a proteção. Mas o que eu entendo é que ainda tem que existir alguma discussão para nós trazermos algo que seja realmente protetivo e não trazermos alguém mais para vir como infrator, responder de forma cível, administrativa primeiro, cível e criminal. Eu acho assim que a lei, justamente como a doutora falou, é benéfica, mas existe lacunas, né? Se você pega um exemplo, que nem você falou, de um jogo que tá todo mundo inflamado, você não sabe se tá brigando, se não tá, ou a pessoa fala alto, né? Se pegar eu em casa falando alto, a pessoa fala que eu tô brigando com todo mundo. Italiano, né? Fala alto. Então, assim, é algo assim, é um fiozinho, né? Que é muito tênue o negócio. É claro que vão ter situações que realmente é fácil de identificar. Agora, situações que não são fáceis de identificar, o síndico eu acho que vai ficar numa saia justa gigantesca, né? Que ele vai Não. ficar, ou ele vai ficar com medo de tomar a multa, ou ele vai ficar com medo de não ter denunciado. Então, assim, será que eu denuncio? Será que eu não denuncio? Se eu não denunciar, essa mulher me desce aqui no prédio, toda ensanguentada, ou o filho, sei lá, alguma coisa acontece, né? A gente está falando de briga de marido e mulher, mas nós temos as outras violências. Sim, sim. Mas como é que fica isso? Eu não vou denunciar, se eu não denunciar, me vem amanhã e me cobra. Pô, o prédio inteiro ouviu a briga, você não fez nada? É complicado, né? Eu acho, Então, pode falar, doutor. eu acho bem complicado, sim. É aquilo que nós falamos. Ajudar, auxiliar essas vítimas, denunciar é nossa obrigação. Ponto. Enquanto cidadão, nós temos esse dever. Agora, o síndico, se realmente a lei vier a ser aprovada, o síndico passa a ter a obrigação de agir Já para vi. evitar o resultado. Mas não o faz, no campo da teoria, poderá ser responsabilizado criminalmente por omissão. Então, ele Por se omissão. omitiu, vai responder por omissão. Porém, Guto, se ele comunicar um indício de violência que de fato não foi confirmada, essa confusão que você acabou de citar, ele pode vir a ser penalizado por crime de denunciação caluniosa, prevista Então, no tem essa 339 do também. Código Penal. E ele responde criminalmente, tem o artigo 339 do Código Penal. É, Então, é aquilo que eu falei, não entendo que o objetivo maior dessa lei, logicamente, de forma alguma foi trazer mais um infrator, o síndico, ou o vizinho, ou qualquer outra pessoa. Mas eu acho que ainda tem que ser aprimorada algumas questões para que não acabemos incidindo num mapa de violência ainda maior, porque aí nós vamos ter mais um infrator, então ele também vai responder. Doutora, Né? legal que perguntaram aqui também se a lei protege os deficientes. Então, a lei protege os vulneráveis, os deficientes estão entrando também como vulneráveis. No entanto, expressamente no projeto, porque não é lei ainda, Isso. eles não são citados. Ele é citada a mulher, a criança e o idoso. Mas eu entendo como vulnerável, ele também é, sim, abrangido pela lei. Não, no meu entendimento, não pode ser diferente. Muito embora no texto da lei não fale expressamente. Eu até vou ver se tem aqui o artigo, para vermos já. Pois é, ele fala, então, os órgãos especializados na ocorrência de violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idosos nas unidades condominiais ou nas áreas comuns do condomínio. De fato, eles não são expressamente contemplados, mas no meu ponto de vista, a contemplação tem que ser aos vulneráveis. Veja que então teríamos até que ter aí uma inserção O para abranger texto, né? eles também, exatamente. Mas é aquilo que você falou lá atrás,
e eu volto a reiterar, que embora nós não tenhamos, a população não tenha obrigação de comunicar a ocorrência, eu penso que todos nós, ao presenciar um crime, temos a obrigação, o dever moral, digamos assim, de É comunicar. claro. Ainda mais a violência doméstica, né? Até para nós mudarmos conceitos daquele tão enraizado que a gente não deve meter a colher. Porque, na verdade, abrange idosos e crianças, que são as pessoas que são vítimas persistentemente na violência, seja ela doméstica, seja contra a família. São os três que sempre estão ali presentes. Então, não podemos nos omitir de forma alguma. Isso é pacífico, temos que denunciar. Até porque se nós todos lutamos por uma sociedade mais justa e mais coesa, nós temos esse dever moral. Mas muita gente cobra e na hora de nós fazermos a nossa parte, pouco nós acabamos fazendo isso. A outra coisa que eu acho muito importante também, além de denunciar, é nós desconstruirmos esses padrões preconceituosos. Isso que nós incentivamos. Então, nós precisamos eliminar esse conceito de superioridade do homem em relação à mulher, esse conceito de superioridade sobre as mulheres, sobre o idoso, porque é uma pessoa que já não tem condições de se defender, sobre uma criança. Então, esse conceito de superioridade dos homens sobre as mulheres, o machismo, isso temos que pôr fim. Por quê? Porque o feminicídio está associado a uma mutação comportamental e cultural. E ela começa com a nossa mudança. Se nós não iniciarmos essa mudança, nós não teremos realmente condições de amanhã nós olharmos para trás e falarmos, Guto, olha que conversa que a gente teve, superada. Não precisamos mais falar desse assunto, porque é o que nós realmente queremos, Guto. Mas isso depende de todos nós. A violência sofrida pelas mulheres, ela se inicia geralmente com relacionamentos abusivos, com o controle, com os ciúmes, com agressões verbais, patrimoniais, psicológicas, físicas e chegando ao feminicídio muitas vezes. Por que que todo esse percurso que houve aí, anunciou-se que pode haver um feminicídio, ninguém fez nada? Veja, é entre quatro paredes a maior parte das vezes que isso ocorre, mas muitas vezes se extrapola e vem aos nossos olhos. E a sociedade aceita isso como sendo algo normal. É isso que tem que mudar. Isso que nós precisamos mudar. Acho que nós temos perguntas aí, né, Guto? Então, tem o William, ele fala assim, não se esqueceram que a vulnerabilidade não é apenas nas relações heteroafetivas, mas também aplica-se perfeitamente em relações homoafetivas. E como que fica a questão dessas relações homoafetivas? Também é ao mesmo teor, doutora? Perante a lei Maria da Penha, por exemplo, que é a lei que nós estamos tratando aqui em relação à violência doméstica, ela vai defender a mulher e aquele que se disser como mulher. Então, se um homem sofreu violência, mas ele se diz como mulher, não importa o que ele tem no RG, que está lá escrito, por exemplo, José, tal. Se aplica a ele também? Se aplica, nesse caso, a figura feminina que ele se sente. Então, se ele chegar numa delegacia da mulher, transvestido de roupas femininas, e ele disser, eu sou a parte vulnerável dessa relação, a Lei Maria da Penha protege a mulher e aquele que se diz como mulher. Isso, inclusive, a lei já assim diz. Não precisa trocar o nome na identidade para que tenha os amparos legais. Então, assim também na relação da violência doméstica. Lógico que se você me perguntar, é tão fácil assim? Talvez não, porque nós temos aí alguns problemas corporativos. Nem todas as pessoas que atendem numa delegacia da mulher, por exemplo, têm o preparo suficiente para atender uma vítima. Nem as mulheres, né? Que, na verdade, o homem que se diz como mulher é mulher também. Se ele se sente mulher, a essência dele é mulher. Então, não sou eu que vou discutir, eu tenho que proteger. Eu não vou discutir, eu não vou criar mais um problema para essa pessoa. Isso é preconceito. Então, se ele se diz como tal, eu tenho que proteger como mulher. E aí, quando você chega numa delegacia da mulher, Guto, o que acontece algumas vezes? A Lei Maria da Penha foi muito sagaz e diz que o contingente deve ser muito mais feminino do que masculino. Mas, na prática, nem sempre isso é possível, até por falta de mulheres, contingente feminino para colocarem
Exato. E aí o que acontece? Muitos homens sem preparo têm a primeira delegacia da mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Paulo, é um exemplo disso. Tem profissionais homens, aos quais eu rendo aqui os meus parabéns, que atendem a mulher com acolhimento, essa vítima, de uma forma tão acolhedora, que realmente extrapola até alguns atendimentos que são feitos em outras por mulheres. Se sente Mas protegida, né? se sente realmente protegida, porque naquele momento é tudo que essa mulher precisa e não ser discriminada. Acaba acontecendo que às vezes chega na delegacia, isso também ocorre com mulher, não só com o homem que se sente mulher e que é mulher, de verdade. Acontece o quê? As pessoas não atendem. Agora foi uma que entrou no meu celular, que eu não bloqueei. O que Tem acaba problema. acontecendo? Acabam tendo ali uma discriminação naquele momento e acabam perguntando para essa vítima, mas você tem certeza que sofreu violência doméstica? Mas você tem certeza que você quer fazer um registro dessa ocorrência? Eu recebi essa semana uma vítima de violência doméstica sofrida por E isso é péssimo, né? Porque a pessoa já chega lá com o psicológico alterado, né? Alterado assim, Exato. já tá com o psicológico abalado, né? E ainda a Sim. pessoa pergunta, você quer mesmo fazer o boletim de ocorrência? E aí a pessoa fala, não quero. Pega e vai embora, né? Então, pois é, veja, essa vítima estava sofrendo violência por uma pessoa, por uma figura pública. E o policial que atendeu perguntou para ela, mas você tem certeza? Porque ela tem muita influência. Você tem certeza que você quer prosseguir com isso? Veja, essa vítima já está envergonhada, hostilizada, fragilizada, ainda recebe uma discriminação ao chegar na delegacia, é algo muito constrangedor. O que ela precisa, de fato, é acolhimento. Porque a maioria da família, num primeiro momento, quando a mulher relata algum ato de violência, não dá apoio à mulher. Você sabia, Guto? A família fala assim, mas é você que tem que manter o casamento. A mulher internaliza aquilo e se sente responsável por aquele núcleo familiar. E aí ela fala assim, se eu for denunciar, eu vou destruir o meu lar, a minha família. Então eu vou segurar, eu vou apanhar, eu vou ficar quieta, porque eu não posso, trazendo para ela só a responsabilidade do núcleo familiar. Quando nós sabemos que a responsabilidade de um relacionamento é de duas pessoas, e não de uma pessoa. E se você tem casos que eu conheço, que a mulher fala assim, não, eu vou aguentar o meu marido até meus filhos fazendo 18 anos, até meus filhos crescerem, se formarem, e ela continua sendo agredida, né, tendo a violência doméstica. Tanto, eu acho que a pior, vou te falar uma coisa, viu? É claro que a física é algo irreparável, mas eu acho que a psicológica, eu acho que acaba sendo pior que a física. Porque eu acho que a psicológica entra tanto na cabeça da pessoa que a pessoa fica alienada, né? E depois ela não consegue sair mais. Porque a física, uma vez que bateu, é terrível, mas eu acho que a psicológica ela acaba sendo até pior do que a física. Porque eu conheço casos, em situações que a mulher viveu a vida inteira nesse mundo, né? E não conseguiu sair, né? Você tem E toda a isso eu acho razão, que Guto. é terrível. É terrível. E a psicológica, como você bem disse, ela é silenciosa. A É, física, ela deixa marcas aparentes, em regra, e muito mais fácil a mulher denunciar ou alguém perceber. Agora, a psicológica, nem a mulher às vezes consegue identificar, Guto. E esse é um trabalho que nós fazemos também lá no nosso grupo de mulheres, de apoio a mulheres, o @limite do amor, para quem quiser conhecer mais, ajudar essa mulher a como é que identificar chama? @o limite do amor. Aí, Por o que que, pessoal começa a porque seguir lá. por que o limite do amor? Porque a mulher, às vezes, nessa situação que você caracterizou e identificou perfeitamente, ela está nessa relação psicológica, nessa violência psicológica, e ela não consegue delimitar o que é amor e o que já virou abusivo. E ela continua sendo essa vítima psicológica que às vezes leva anos para conseguir se reparar integralmente
e muitas vezes não conseguem. Com terapias, enfim, já tem terapeutas até especializados nesse assunto. Mas veja por que nós falamos que isso é algo de... essa violência, o sofrimento é de ordem pública, é uma questão de ordem pública. Porque essa mulher não é uma, são várias aí na sociedade. Então, esses danos que você muito bem expressou, ela carrega pela sociedade. Então, ela vai ter problemas, muitas vezes, no seu emprego, na sua ordem profissional, na sua ordem pessoal. Ela é uma mulher que não consegue se refazer a ponto de ter uma integridade total para ser uma profissional. Ela vai ter alguma deficiência em algum momento da sua vida. Por isso que é tão importante esse alerta da pessoa identificar que está num relacionamento abusivo psicológico, como você bem disse. Temos perguntas para responder. Se você quiser me acompanhar, eu não consegui acompanhar nenhuma, mas se você quiser ir me lendo... O William fala aqui que no Código Penal, né, tem vários artigos falando quando o crime deixa vestígio, né? Agora, no caso da psicológica, como vemos na melhor doutrina, são vestígios imateriais. É mais difícil, com toda certeza, William, de caracterizar. É a mesma coisa que a responsabilidade do dano moral na esfera civil. É algo imaterial que você não é palpável. A psicológica praticamente é a mesma coisa. Mas o que muitas vezes a psicológica, ela precede. Então, você caracterizou a psicológica quando ela precedeu uma outra. Ou a física, ou quando ela precedeu, por exemplo, a patrimonial, que é muito comum. Quando o agressor tira da mulher todo o dinheiro e a deixa sem dinheiro. Aí já existe o motivo, ou seja, aquilo que te leva a investigar como foi aquela relação anteriormente. E aí os danos psicológicos que essa mulher apresenta, muitas vezes são grandes e profundos. Mas não é fácil mesmo. Quem tem a percepção disso é muitas vezes quem está de fora do que quem está na relação. Porque isso que eu falei para você, quem está na relação não consegue delimitar ali o que é amor e o que já virou abusivo. E ela fica querendo consertar esse relacionamento todo o tempo, acreditando que ele vai voltar a ser o que era lá atrás. Eles estão até falando aqui, a síndrome de Potifar. Eu não conheço, mas eu vou ver sobre isso. É uma das síndromes que a mulher acumula aí quando é vítima de violência doméstica. Síndrome de mulher de Potifar. Ela falou até que está na Bíblia. Quem falou para nós foi o William. Doutora, tá dando o nosso 1 hora aqui, passa rápido, né? Nossa, que rápido! Já! Eu achei que tínhamos passado 15 minutos só. Voa. E tem muito mais coisa para a gente falar, né? Tem a questão de mediação, não deixar para uma próxima, né? Como mediar essa situação da melhor forma. Mas eu gostaria aqui de agradecer todo mundo que assistiu conosco aqui essa live sensacional. E gostaria de agradecer a doutora também pelo seu tempo. Então, quem não segue a doutora, começa a seguir a doutora. Arroba o quê, doutora? Arroba o meu pessoal, arroba advogada Ana Bernal. Advogada Ana Bernal. Ana Bernal, o grupo de apoio a mulheres que ajuda a conscientizar, a identificar se está num relacionamento abusivo, se já está em situação de violência doméstica e que ajuda essa mulher a sair dessa situação de violência é arroba o limite do amor. Então pessoal, então segue lá a doutora. A doutora, eu acho que responde também, né? Pelo Messenger lá, se alguém mandar um direct lá, ela responde. Sim. E queria demais aqui agradecer o seu tempo. É um prazer conhecê-la. E podemos marcar outras lives para a gente justamente esclarecer, porque é um tema que vai vir ainda mais forte à tona, né? Quando esse projeto passar pela Câmara agora e for sancionado, né? Eu acho que vai vir com muita força, porque vai ser algo que realmente vai balançar os condomínios.
Não tenha a menor dúvida que vai. Eu moro em condomínio também estou preocupada. Porque afinal a multa vai sair do bolso de todos Todo nós. mundo. É. Então, eu acho que é algo que todos temos que nos preocupar, viu? Guto, eu tenho só a agradecer o convite, quero dizer que foi um prazer enorme, agradecer a todos que nos ouviram pacientemente, que contribuíram com vários comentários e muitas perguntas. Eu peço desculpa porque nós não conseguimos responder nem comentar todas as perguntas, mas tenho certeza que me enviando a pergunta lá no meu Instagram, @o limite do amor ou @advogada Ana Bernal, nós iremos sim responder, faço questão de responder. Estou à disposição